Queridos, queremos saudar vocês com a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao nosso culto missionário matinal. Aqui é o pastor missionário Musa, eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira aqui em São Paulo. E hoje, como sempre de manhã, até que estamos confinando, de manhã a gente tem uma devocional missionário. Amém? E hoje vai ser o língua português de manhã e mais tarde, às 18 horas, acontecerá a língua francesa. E queridos, vamos orar ao nosso Deus, que Ele nos dá graça nesse momento maravilhoso, por gratidão, por nos dar esse maravilhoso dia, um dia de paz em Cristo Jesus. Oremos. Deus, queremos nesse momento te agradecer por o sono que você nos dá. E obrigado, Senhor, porque acordamos na sua graça, nas suas bondades e misericórdia. E hoje, acordo de manhã, queremos expor, para compartilhar esse momento da adoração contigo, onde a gente vai adorar, não só nós, mas com nossos irmãos espalhados na face da terra, não só aqui no Brasil, mas lá no campo missionário. E que esse louvor que vão levar a ti seja por honra e glória de seu nome. E também abençoe esse nosso momento de reflexão à luz da sua palavra, na epístola do Colossenses, toda a sabedoria. Senhor, você sabe minha limitação com a língua portuguesa, minha limitação com o sintaxe da língua portuguesa, mas você é o Deus soberano, que me instrui, que me capacita cada dia mais a conseguir, Senhor, falar essa língua, por comunicar as suas maravilhas. Senhor, obrigado por isso. Oremos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar um hino da nossa harpa cristã. Os guerreiros se preparam. Amém? Na hino 212. 212 do arco cristão. Os guerreiros se preparam. Amém? Louvamos o Senhor. Harpa cristão, hinos 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Capitão, levanta o milícia dos inimigos marcham com vitória, que vitória cansará. Quer estar justo onde a luta se travar. Não lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória sangrando da vitória, onde Deus mata coroa. Esses batalhões de Cristo prosseguindo. Aleluia! Batalhão de Cristo. Persegundo avante. Avante, igreja. Igreja de Jesus. Aleluia. Mesmo vacilando, quando atacam os bilhares, quero estar com Cristo. Avança, igreja. Aleluia, au nome de Jesus. Bem-vindos ao culto matinal missionária, devoção missionária. Amém. Louva o hino guerreiro 212 do arco cristão. Me coroa, onde te suvam vazio, os Deus te chamam.
estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, até que posso ver na glória, se alegrando da vitória. Me coroa. Amém. Arma cristã 202. Os guerreiros se preparam para a batalha. Os pobres, almas oprimidas. Quero estar com Cristo, onde a luta se trava. O lance até que posso ver na glória, se alegrando da vitória. Amém. Meus irmãos, bem-vindos mais uma vez no momento missionário, matinal missionária. Amém? Queridos, a gente vai louvar o Senhor mais uma vez que esse momento maravilhoso. Deus nos deu a graça. Vamos cantar o novo céu e a nova terra. Amém? Vamos cantar o novo céu e a nova terra. Oh Senhor, só glorifique. Merci Jesus, nous glorifions ton nom. O novo céu e a nova terra. Ele está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, o rei está voltando por buscar a sua igreja. Ele veio me buscar. E lá no céu, meu amigo, não vai ter mais dor, não vai ter mais provação. E agora estamos caminhando pela nova céu, a nova terra, nossa nova Jerusalém. Estamos indo a caminho ver a nova Jerusalém, a nossa nova céu e a nova terra. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, O rei está voltando. a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Glória a Jesus. Está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Os remidos
Oh, raiaia. Aleluia, Jesus. celestial. Aleluia. Aleluia. Céu está se Oh, abrindo. Jésus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seigneur, ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Glória a Jesus. Oh, Jesus. O cielo vai se abrir. E o povo de Deus eleito vão estar subindo. Aleluia. Aleluia. A nova céu e a nova terra. Nossa nova Jerusalém. Lá estaremos. Aleluia. Lá não vai ter mais dor. Não vai ter mais privação, confinamento. A gente vai ver tudo gloriosamente. Vamos estar ligados. Vamos estar face a face com Deus. Vamos conhecer todas as coisas perfeitas. O que não foi dito, o que não conhecemos, conheceremos esse dia. Na nova céu, a nova terra. Onde seremos perfeitos, como Ele é perfeito. Aleluia. Aleluia. Ele Ele vem me buscar. Fica firme, irmão, não desanime não. Aleluia. Fica firme, igreja de Cristo. Não desanime não. Queridos, vamos cantar uma última cântica que eu gosto muito. Porque hoje a gente vai falar sobre a chama missionária. Estamos num momento de devoção missionária. Amém, meu irmão? Fica firme. Jesus está voltando buscando a igreja. Vamos ficar firme em Cristo. Amém? Aqui você está no culto missionário, momento de devoção missionária. Compartilha com seus irmãos, com sua família, está em casa. É um momento de manhã. Cada manhã, 10h30, estarei aqui, pastor Musa, missionário. Estarei aqui compartilhando com vocês sobre a chama missionária. Amém? E a gente vai pegar nossa última cântico, o terceiro cântico aqui hoje, que eu gosto muito. Eu sei que muitos missionários... Os missionários gostam muito dessa chanson. Aí é muito bom. Uma coisa que nos dá muito força e muito ânimo. Gosta muito. Não. Estou chamando. Essa louvor eu gosto muito. Eu vou fazer isso lembrança. Aonde um dia me lembra, estava no Senegal, eu estou saindo da capital, do Dakar, e estou indo lá na fronteira do Mali e Mauritânia. E estava num carro, junto comigo, os amigos missionários. Uma amiga nossa, missionária, Ana Paula. Ela é da base missionária do Dakar, do Senegal. Da Assembleia de Deus, ele continua, estava cantando, a gente tomou conta, na época eu não falava português. Eu estou indo lá por pregar, tá certo? É uma comunidade malenque. Aí ele colocou esse CD, estava muito calor, estamos no carro andando, e ele colocou essa música. Na tempestade, na calor, na adversidade, estamos avançando. Estava também, me lembra, a missionária Lídia, minha amiga, ela está no céu, me acompanha. E Maxi. Ele estava junto, se me acompanha, a gente estamos contando aqui, avançando na diversidade e por pregar o evangelho lá na fronteira do Mali, do Mauritânia e da Guiné. Estamos de carro. E tem chamado, vamos orar e cantar o Senhor, tem chamado. E você tem chamado, querido. Não seja um crente sumiço, não. Você tem chamado, o nome de Jesus, você está no momento missionário. Amém? Temos que enfrentar aflições. O Senhor sempre está a me proteger. E sinto aqui. Quando o vento sempre contra nós. Quando as coisas contra nos embalar. A gente tem que nos lembrar quem somos. Quem temos um chamado. Não podemos nos calar. Nada vai calar a igreja de Cristo, porque temos seu chamado. O evangelho a anunciar. Fomos escolhidos para Deus antes da fundação do mundo.
desde a barriga da nossa mãe. Deus não abre mão de nós. Que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de mim. Também não abre mão de você, minha irmã. Fica firme com Jesus. Independente com quem você passou, o independente de quem você vai passar, o independente de que os mundos acham que você é, eu te digo em nome de Jesus, recebe essa palavra. Deus não abre mão de tu. Volta a Ele. Guarda essa esperança no seu coraçãozinho. É uma palavra de esperança hoje de manhã por ti. Deus te ama e Jesus deu a vida por ti. E não abre mão de ti. Ninguém, todos podem te abandonar, todos podem abrir mão, mas Ele não abrirá mão, não abrirá mão de ti. Porque desde lá da barriga da mãe, Ele estava a mão sobre ti. Ele estava cuidando de mim. Amém? Queridos meus irmãos, é um privilégio passar esse momento de louvor, de adoração, mas também é um momento de confissão da nossa fé. Porque dizer que eu tenho chamado, isso reconhece, a gente estamos confessando, que a gente reconhece que Deus, nós estamos aqui por acaso. A gente temos aqui como propósito. É um propósito missionário. Amém? Queridos, hoje a gente vai ler, fazer uma leitura da palavra de Deus. As pessoas que nos acompanham, estamos na Epístola de Paulo aos Colossenses, ok? A gente começou ontem esse estudo dessa carta que foi escrita para o apóstolo Paulo. Ontem a gente fez uma introdução, a gente começou também a ler e hoje vamos continuar a leitura. Amém? E vamos ler hoje no capítulo 1 do Colossenses, do versículo 24 até o versículo 29, ok? Do Colossenses capítulo 1, do versículo 24 até o versículo 29. Você que está na sua casa, com sua família, você que está no campo missionário, a gente estava ontem, a gente viu que nossos irmãos lá, João do Caldas, as pessoas se conectaram lá do Senegal, do Mali, da Europa, tá certo? Da Europa as pessoas se conectaram, lá dos Estados Unidos as pessoas se conectaram e Deus está fazendo a obra, tá certo? Deus é Deus, Ele é soberano, a missão é dele, Ele cuida dele e Ele a faz de maneira perfeita. Até Ele usa só os nossos homens mordomos, homens pecadores, homens salvos em Cristo, por fazer a seu propósito. Porque Deus falou que só para a igreja a obra vai se fazer. A igreja é a única que tem condição, estrutura, por fazer obra missionária. Por isso que Deus está usando eu e você, por proclamar nesse momento de desespero as boas notícias, uma mensagem de esperança. Bem-vindos aos momentos missionários. Lucas 24 a 29. Capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Daquele me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, por dar pleno cumprimentos à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto do século e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos que Deus quis dar a conhecer, que ele seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo a vós, a esperança da glória. Aquele nos anunciamos, advertindo a todos os homens, e ensinando a todos os homens, e a tudo a sabedoria, a fim de que apresentamos tudo ao homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afatiga
digo, esforçando-me o mais possível, seguindo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que Deus abençoe, querido, a leitura dessa maravilhosa palavra. Queridos, você que pegaram o caminho conosco, só por colocar essa porção da palavra no seu contexto. Paulo, hoje já te vamos falar sobre a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Amém? Bem-vindos ao momento do culto missionário online. Queridos, Paulo é um missionário par excelência. Ele é evangelista, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é plantador de igreja, ele é um discípulo de Cristo. Paulo era a primeira dupla missionária da nossa era cristã. Ele teve o privilégio de formar essa primeira dupla missionária com o apóstolo Barnabé, um discípulo, na cidade da Antioquia, no Atos capítulo 11. A gente vê esse relato. Onde eles fundaram a primeira congregação do nosso or cristão. A primeira, se você quer entender, templo, igreja como templo, foi organizada através do ministério missionário do apóstolo Paulo e de Barnabé no Atos capítulo 11. Mas uma coisa que é muito importante, que a gente precisa entender aqui, é que o apóstolo Paulo escrevia essa carta do Colossenses numa situação muito particular, onde ele se encontra-se preso em Roma, numa cadeia privada, particular pago. Depois de passar 2 anos em cadeia, em Cesareia, onde ele foi transferido de Éfeso. Éfeso é uma cidade estratégica, onde Paulo criou um centro de escola de treinamento missionário. Durante 3 anos, ele ficou na Éfeso. Depois de ser mandado, lembra-se que o Espírito Santo, depois do primeiro culto missionário, na igreja da Antioquia, na congregação que eles plantaram, depois de 3 anos à frente, depois de 1 ano à frente dessa igreja que está na Antioquia, o Espírito Santo falou de colocar Paulo e Barnabé do lado por uma obra missionária, de ir plantar a igreja fora da Antioquia. E eles pegaram para Macedônia, foram na Ásia e assim vai. E nesse percurso que Paulo se encontra-se escrevendo várias vezes cartas por fortalecer a igreja. Mas uma coisa que é muito importante é que Paulo, depois nesse percurso dele, porque ele estava na Ásia Menor, Éfeso, eu estava na Ásia Menor, ele escreveu essa carta para os irmãos cristãos que estão em Colossos, ok? Colossos é uma cidade que está a uns 175 quilômetros da Éfeso, ok? É uma cidade vizinha de Laodiceia, ok? E Paulo, ele não, certamente, com o relator da carta, ele nunca visitou fisicamente essa igreja, ele não tem presença física, ele nunca foi visitar a igreja que está na Colossos, mas a gente viu que durante o tempo que Paulo estava lá na Éfeso, onde ele teve um trabalho muito forte de impacto, onde vários gregos, vários judeus, porque lá no Colossos teve muitos judeus, teve gregos, e várias comunidades dessas cidades vizinhas que estavam na Éfeso, todos ouviram o mensagem do Evangelho, o mistério do Evangelho através do trabalho de Paulo, na cidade de Éfeso. Sei lá que uma pessoa se converteu, que chama Epáfrase. Epáfrase é um convertido desse trabalho missionário de Paulo na Éfeso, mas também Epáfrase foi formada na escola missionária de Paulo, lá no Colossos. Ele foi um aluno do seminário missionário que foi plantando durante 3 anos. Ele se formou com o objetivo que cada pessoa que estudava nesse seminário missionário deveria voltar na sua cidade, mas também deveria admitir seu chamado, levar a evangelho por gentios, onde Cristo ainda não foi proclamado. C'est lá que Epáfrase voltou na cidade dele, que é Colossos, e lá ele começou um trabalho de evangelização, um trabalho missionário.
E você vai ver essa igreja que está no Colossos, não teve templo. Ela se reunia numa casa, na casa do nosso irmão Filemão. Filemão é uma família, um homem que tem responsabilidade, ele tem filho também que virou pastor, ele tem a esposa dele que estava tudo trabalhando com ele com obra, uma família envolvida com obra missionária. Também, e essa família da Filemão teve o privilégio de receber nos seus lares a comunidade dos irmãos na fé que estão na cidade de Colossos. Por quem está destinado essa carta que foi entregue a um irmão Títico, ok? Títico, que foi, passou da mão de Paulo. A gente viu que o autor, quando a gente pega o versículo 1 da Colossenses 1, capítulo 1, versículo 1, a gente vê que tem dois autores, porque tem Paulo e Timóteo, a igreja que está na Colossos. Então você vai falar, então, Timóteo escreveu a carta. Pode ser que Timóteo estava do lado de Paulo, porque a gente sabia que Paulo estava na cadeia, ele estava preso. E muitas vezes ele recebeu visitas de seu filho Timóteo. Timóteo é um pastor. Timóteo é uma pessoa que não só foi o resultado da obra missionária de Paulo, ele é fruto da obra missionária de Paulo, porque Timóteo conheceu a Cristo no primeiro viagem missionária de Paulo. Tá certo? E o primeiro viagem missionário de Paulo, Paulo foi numa cidade, pregou e Timóteo se converteu. O segundo viagem missionário, Paulo voltou na mesma cidade. O pequeno Timóteo que se converteu já está servindo, ele é um pequeno obrieiro. E Paulo lá convidou Timóteo a ir com ele, fazendo o mistério, vivendo o ministério do Evangelho, pregando a Cristo onde que Deus permite que isso fosse. E aí você vai ver Paulo, que estava sendo preso muitas vezes, e recebia auxílio, apoio, quem fazia a conexão várias vezes entre ele e as igrejas. Quem trazia as informações são os discípulos. São pessoas com quem Paulo investiu no seu percurso missionário. E um deles é Timóteo. Então você vai ver que mesmo se Timóteo estava lá no versículo 1, a autoria dessa carta é de Paulo. Ok? Mesmo que eu li um livro onde tem um debate, onde tem pessoas que falam não é Paulo não é autor. Esses são teólogos liberais que criticam, que colocam, que questionam a autoria dessa carta. Mas a gente então podemos falar, através disso que foi dito, através de relatos históricos, que essa carta foi escrita para o apóstolo Paulo no momento que ele se encontra preso em Roma. E a carta foi para intermédio de Títico, okay, que foi entregar a carta para os irmãos que estão na Colossos. Essa carta também deve ser lida, não só em Colossos, mas em todas as igrejas, irmãos, que estavam lá na Ásia Menor. Amém? Então, queridos, eu queria só que a gente entenda o que está acontecendo. Amém? E nessa carta a gente sabe que tem um propósito teológico, mas um propósito missiológico. Amém? Paulo é missionário e Paulo sempre teve um ministério. O ministério de Paulo, o mistério dele é o mistério do Evangelho. Tá certo? E quando você vê essa carta, esse Paulo está enfatizando a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo é o mistério do Evangelho. Apresentar Cristo. Cristo não só como Criador, mas Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo é eterno. Ele não só nasceu, mas morreu, ressuscitou, e ele vai buscar a sua igreja. Esses são mistérios. Mas são mistérios que não são... são coisas comprovadas, são dados históricos, são fatos iminentes que ninguém pode negar. Jesus nasceu, tá certo? Tem localidade onde ele nasceu, tem relatos históricos onde ele nasceu, tem testemunha de seu nascimento. Jesus morreu na cruz, tá certo? A morte de Cristo foi uma morte pública, não foi escondida não. É uma morte pública, foi num momento histórico em Jerusalém, onde teve vários povos, várias culturas, várias presenciaram a morte dele. Foi pública, não foi numa coisa fechada, não foi um negócio esquema, como fala carioca, não foi esquema não. Foi uma coisa aberta, público. A morte de Cristo foi público.
E nosso público foi mundial, porque lá na Páscoa, na comemoração da Páscoa, tem povo de todas as línguas, de todos os continentes do mundo. E todas as pessoas presenciaram e levaram, sem saber, essas mensagens que a gente presenciou a morte dele. Tem Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu a carta, a Evangelho de Lucas e também o Atos dos Apóstolos, que fez um relato sobre uma pessoa, uma figura muito importante, porque a pesquisa, Lucas é pesquisador. Uma das metodologias em pesquisa nós temos dados, são dados que são elaborados, mas também factos. A gente enfatiza muito em pesquisa na área de factos, provas, tá, ok? A pesquisa não é abstrata, ela é concreta. Mesmo se no começo o tema de pesquisa pode ser abstrato, quando você vai começar a desenvolver sua pesquisa, você vai começar a trabalhar com elementos concretos. Você tem que falar com provas. Você pode demonstrar. E Lucas usou esse técnico por escrever seu evangelho. O evangelho de Lucas, se você lê, um bom pesquisador, se você lê o evangelho de Lucas, você vai ver um trabalho científico, mas também um trabalho muito forte, um mistério. Mas um mistério que até a ciência pode entender através da racionalidade humana. Mas tem coisas que só Deus pode nos dar por entender. E Atos dos Apóstolos também relatou, Lucas relatou no Atos dos Apóstolos, uma história do Simão de Cireneu. O Simão de Cireneu estava nessa história, ele é uma pessoa, uma figura, personagem que entrou quando Cristo levava a cruz. Quando todos os mundo abandonaram Cristo, quando os apóstolos fugiram, Cristo ficou sozinho. E lá, sobre o peso da cruz, que é muito pesado, tem teólogo que fala que a cruz que Jesus levava pesava 150 quilos. É muito pesado. E lá um soldado chamou uma pessoa que não tem nada a ver com isso, e essa pessoa, Simão de Cireneu, pegou a cruz e levou a cruz de Cristo. Ele não era crente, ele não é convertido, nem sabia, ele é curioso. Ele não sabia, ele parou só para observar e ele entrou na história. E depois Lucas foi atrás desse camarada. E esse camarada, querido, foi encontrado junto com a comunidade que está no Atos capítulo 11, na igreja que foi plantada com Paulo e Barnabé lá na Antioquia. E camarada ele comprovou, ele fez isso, eu vi ele morreu, ele levou a cruz dele. Entendeu? Ele não sabia, agora eu entendi quem ele é. Entendeu? Entendeu o negócio? Então não tem como que tirar essa dívida. Então é um pouco o mistério do evangelho. Então Paulo, através do seu ministério, é muito importante que a gente coloque essas coisas para a gente entender a dinâmica, porque muitas pessoas acham que missão é história. Não, história são fatos. Okay? Você quer trabalhar com missão, e Paulo, a vida dele é muito concreta. Por isso que a gente vai entender hoje a missão de Paulo à luz da missão de Cristo. A missão da igreja deve sempre se medir com a missão de Cristo. A igreja não é uma instituição fora da vontade de Cristo, fora da escritura. Não, a missão precisa ter seu fundamento na Bíblia. A missão é obedecer o que está escrito. O que está escrito fala da vida de Cristo, do que Jesus fez. E seja o missionário, fazendo obra missionária, vai sempre viver relatos, um aponto às vidas e os relatos factos de Cristo. Por isso, nossa missão. E queridos, o versículo 24, só por começar, Paulo falou uma palavra que nos leva muito a pensar. Preencho o que resta dos aflições de Cristo. O avanço do evangelho para a terra pagã cria uma reação de oposição. E Paulo falando essa coisa no versículo 20, que preenche o resto das aflições de Cristo. Ele está participando do sofrimento de Cristo. Olha só, é isso a vida de Cristo. Paulo sendo missionário, ele não pode viver a obra missionária, ele não pode viver sua chama missionária sem participar das aflições, o sofrimento de Cristo. Mas como que Paulo vai se passar o sofrimento de Cristo? Jesus já morreu, ressuscitou, foi embora. Tá certo? Ele subiu do céu. Porque Paulo não viu Cristo. Paulo mesmo é fruto do resultado da obra missionária. Paulo conheceu Cristo. Cristo num trabalho muito maravilhoso. Quando a igreja, os apóstolos,
depois da Pentecostes, e a perseguição vem, os irmãos se espalharam e teve uma grande perseguição. E Paulo, fazendo parte das pessoas que afligia, que fazia sofrer a igreja, que fazia sofrer os cristãos, sei lá que você vai ouvir, Paulo também falou, agora eu estou participando das aflições de Cristo. Mas também escuta bem, querido, uma coisa que é muito importante, Paulo, no caminho de lembra que ele estava lá, no caminho de Damasco, ele estava andando, ele estava indo lá por fazer o quê? Por se perseguir a igreja, ele é perseguidor da igreja. E aquela é a palavra que Jesus lhe deu. Paulo, Saulo, Saulo, porque tu me persegui. Isso significa o quê? Quando você persegue Cristo, você persegue a igreja. Quem persegue a igreja, persegue Cristo. Ontem, algumas pessoas, espero, não entenderam o que eu quero dizer. Ontem fez um live em francês, depois e ficou muito chocado. Porque hoje eu não consegui entender pessoa que se diz pastor, pessoa que se diz cristão, pessoas que se diz irmão na fé e fala mal do seu irmão na Cristo. E ainda mais tocar as autoridades eclesiásticas, independente da denominação da pessoa. A pessoa tem crente, é um chefe de família, ele é pastor, ele é líder. Mesmo se não é líder, ele é crente, ele é cristão, ele é membro da igreja. A gente precisa vigiar, porque tudo isso que você faz por ele, tudo isso que ele faz passar com você, tudo isso que você faz sofrer, é a Cristo que você faz isso. Lembra-se que Jesus, quer que Jesus diga, quando Cristo falou, Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegui? Qu'est-ce que Saulo diz? Quem é tu? Eu sou Cristo, que tu persegue. Olha só, Atos 9, 5. Atos capítulo 9, versículo 5. Eu sou o Cristo que tu persegui. Paulo nunca perseguia Cristo. Paulo está matando o cristão. E du coup, Paulo entendeu, através disso, que perseguindo o cristão, você está perseguindo a Cristo. Porque quando Cristo falou, Saulo, quem é tu? Eu sou o Cristo que tu persegue. Paulo falou que eu persegui a Cristo. Por isso que ele falou, o preço o que resta das aflições de Cristo. Eu que estou perseguindo Cristo, agora mudou a cana. Porque quem perseguia cristão, quem matava cristão, quem xingava cristão, quem decapitava cristão, quem queimava cristão, e queimava, e perseguia, e sofria o Cristo. Isso que Atos 9, 5 nos diga. É uma coisa que é muito importante também. E o mesmo Paulo vem, ele falou, não, escuta bem, meus amigos, o negócio está estreito demais. O que teria ser sofrido um pro de evangelho. 9, 16. E o capítulo 9, o versículo 5, Paulo está sendo o autor da perseguição da igreja. O autor que faz sofrer a Cristo. Agora, no Atos 9, 16, a gente vai ver o mesmo Paulo agora, ele está sofrendo a consequência de seguir a Cristo. Do perseguidor da igreja, ele virou perseguido. Ele está participando, ele agora, antigamente, ele que está subindo, ele está fazendo subir a igreja. Agora, ele está participando, porque agora ele não é mais fora, ele faz parte da igreja. Paulo se converteu, Paulo é cristão, Paulo é seguidor de Cristo. Agora, Paulo também sofre as aflições de Cristo. Ele compartilha o sofrimento de Cristo. Ele está sendo perseguido. E nessa perseguição que Paulo se encontra em Roma, no preso, gemiado. Paulo não foi missionário de gabinete, não. Paulo não foi missionário de uma vida light, não. Ele foi missionário da prova. É a carta de Colossenses, isso que ele escrevia para os Colossenses, por fortalecer a fé dele. A missão de Paulo foi uma missão prática. Foi uma missão que foi medida na vida de Cristo. Através da sua primeira encontro de Cristo, até a sua morte na cadeia, preso por amor por Cristo. Paulo não morreu de dor de cabeça, não. Ele não morreu da malária. Ele não morreu do coronavírus. Paulo foi decapitado. Ele foi mártiro por amor por Cristo. Então, Paulo aqui escrevendo, falando a seus irmãos, escuta bem, meus irmãos. Eu, Saulo, persegui a Cristo. Eu fazia sofrer a Cristo. Eu venho agora preencher o sofrimento de Cristo.
Eu venho aqui compartilhar a sua odor de Cristo. Porque antigamente eu fazia sofrer a igreja, eu matava cristão, eu fazia sofrer. E no caminho de Damasco, quem me apareceu literalmente, quem evangelizou literalmente, Paulo, ninguém teve coragem de ir lá entregar um panfleto, não. É Cristo que lhe falou. Eu, Saulo, para com esse negócio. Eu não aguento, estou demais. Eu não aguento mais. O que é que eu não aguento? Porque Saulo, para de me perseguir, cara. Você tá acima de mim. Está me fazendo sofrer. Quem é tu de me falar que está me perseguindo? Porque já lembra que Saulo já é cego. Caim já ficou cego. E não está ouvindo, mas estou ouvindo a voz da pessoa que estava falando. Quem está me perseguindo? Escuta bem, cara. E quem está me perseguindo é tu. Eu sou Cristo que está fazendo sofrer. Não para, meu irmão. Você que está aí falando mal da igreja, que está fazendo sofrer a igreja, fazendo sofrer a igreja, você está fazendo sofrer a Cristo. Se tu não para, Jesus vai ainda entrar no seu caminho. Ele vai te falar, para. Porque quem faz sofrer a igreja, quem faz sofrer participar da igreja, está fazendo participar a sofrimento de Cristo. Porque a igreja tem dono. A missão é Cristo. A igreja tem dono. O missionário não é qualquer um, não. Não é coitado. Ele tem Deus que cuida dele. Não só que cuidar, mas Deus que compartilha de tudo que ele está participando, de tudo que ele está vivendo. E nada pode atingir um missionário, nada pode atingir um filho de Deus, um cristão, se o Deus não permite, o Deus não está no controle. É isso que Deus, Jesus, apresentou ao apóstolo Paulo. E queridos, Paulo escrevendo isso por fortalecer nossos irmãos que estão lá, o mistério que esteve oculto, no versículo 26, escuta bem. O mistério que o evangelho de graça prega entre os gentios. E Paulo está indo despertando o mistério que esteve oculto. Um mistério onde não havia uma coisa direcionada ao gentio. Porque antigamente Paulo teve um entendimento muito errado. Ele achava que o mensagem do evangelho é só por judeus. São povos escolhidos, são povos separados, são povos eleitos. Os outros não merecem estar convidados no banquete. Agora ele mudou. Ele falou, escuta bem, uma coisa que é muito mistério. O mistério é o seguinte, agora não são só judeus, mesma coisa que Deus está fazendo. Agora os gentios, os povos não alcançados, os outros miseráveis, os moradores, as pessoas que estão de longe, os oprimidos, os sofridos, os excluídos, estão participando do banquete conosco. Não tem mais pessoas do fora. A graça de Deus está alcançando nações e os povos. Através do mensagem e o mistério da evangelho e suas boas notícias. Isso é boas notícias. Isso que Saulo está falando por os colossenses, que estão sendo perseguidos na época, porque teve agnósticos, teve filósofos que levantavam Colossos, que atacavam a doutrina de Cristo. Eles atacavam a senhoria de Cristo. Ele pregava contra Cristo não é criador, Cristo não é filho de Deus, Cristo é um fantasma. Lembra-se, ele falou com você aqui no Atos capítulo 6, no versículo 45, versículo 52, quando Jesus fez a multiplicação do pão e peixe no deserto, e uma coisa aconteceu, o discípulo estava no barco lá, no meio da noite, Jesus andou sobre as águas de maneira literal. E os apóstolos que estavam lá com medo, confundiram Jesus com um fantasma. Na época, na primeira era de igreja, o primeiro século, a igreja é muito envolvida, a igreja é muito perseguida para as ideologias filosóficas. Por quê? Estamos no meio dos gregos. E a gente sabe que a filosofia nasce em Grécia. E lá na Grécia, a filosofia são as ideias. A ideologia vem contra tudo que que tira a matéria, que tira o conhecimento no centro. E os filósofos queriam colocar que a essência é o conhecimento, é a matéria. E os colossenses falaram, não, a gente tem uma boa notícia. Agora já temos uma pessoa que está antes da matéria. É o Cristo, é o verbo, é a palavra. É a palavra. Essas são boas notícias.
E Paulo falou com ele, isso é mistério que você precisa entender. E Deus colocou vocês, Colossenses, aí nessa situação da provação, por vocês levar as boas notícias de esperança por esses povos, esses filósofos, as pessoas que estão cativos, que estão nas trevas. E tirar a essência do Criador. É uma coisa que não pode se fazer porque o mundo não terá sentido sem um Criador, Cristo. Então Cristo não é só um Senhor, Jesus não é um bebezinho que nasceu lá no Betlehem, Jesus não é só o que foi crucificado, mas também ressuscitou. Isso são elementos da redenção da humanidade. São fatos que são importantes, que por nos dar uma esperança. Mas Cristo não é um plano B. Jesus não nasceu, ele é o Criador. Ele que criou as coisas. Ele existe da sua vontade, ele fez um ato de humildade, de tomar a carne, a forma humana, por vir no meio do nosso, cheia da graça, porque a gente pode conversar conosco. É uma forma também, como o apóstolo Paulo falou, é uma forma que também, que Cristo também viveu com o homem. Hoje ele pode entender, ele pode compreender tudo isso que estão passando como igreja. Porque Jesus também andou conosco. Ele andou com o ser humano. Ele andou com pessoa. Ele sofreu. Ele foi rejeitado. Ele foi perseguido. Tá certo? Ele foi caluniado. Jesus foi caluniado, meu irmão. Jesus foi julgado do Belzebul. Eles falaram que ele é demônio. Ele é o legião, o pai dos legiões de demônios, Belzebul, o espírito dele, através desse espírito que ele cura as pessoas. Tem todas as coisas sobre ele, fazendo de tudo por caluniar ele. Tem tudo, e agora está continuando, tem heresias que continuam a se fazer a respeito de Cristo. E agora, no 21º século, continua a atacar a pessoa, a senhoria dele. Então, querido, se você é crente, se você é missionário, se você é igreja, eu quero te falar uma coisa. Se alegre-se. Fica feliz, meu irmão. Louva a Deus. Grita um aleluia. Quando você está aprovado, quando está perseguido, no nome de Cristo, grita bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Fala, Deus seja louvado. Por isso, porque eu estou participando, o Pedro, o que resta das aflições de Cristo. Como diga o apóstolo Paulo. Ele estava preso, olha só. O camarada estava preso com gêmeas, escrevendo uma carta para os irmãos que estão no Colossos. Se foi muito de nós, o que você ia fazer? Meu irmão, manda um advogado por me tirar daqui, não. Paulo falou, escuta bem, eu estou muito feliz, eu estou alegre de que estou fazendo aqui, estou fazendo a obra de Deus. É maravilhoso ser missionário. Isso que Paulo falava para os cristãos que estão em Colossos. É a melhor coisa estar crente, ser missionário, estar no centro da vontade de Deus, servir o Jesus Cristo, participar agora, não por fazer sofrer a Cristo, mas sofrer no nome de Cristo. Amém, meu irmão? Então, meu querido, é um privilégio que eu quero que isso seja o versículo 28. O que nos anunciamos, advertimos a todo homem e ensinado a cerne do trabalho missionário é composto em 3 elementos, meu amigo, que eu quero que você note agora. 3 elementos que acercam o trabalho missionário. A primeira coisa que não pode ser negociado é a proclamação do evangelho, no tempo e fora de tempo. Isso precisa notar. Tá certo? 3 elementos, um prol do evangelho, que não pode ser negociado. Ok? Nós somos no versículo 28. Paulo falou que anunciamos, advertimos a todo homem. Mesmo aqui na cadeia. Você viu uma coisa que é muito importante. Lá na cadeia, Paulo encontrou uma pessoa, um escravo, que foi condenado para Filemão. Lembra que ele falou que a igreja da Colossos se encontrava na casa de Filemão? E Filemão pegou uma escrava que ele devia e condenou ele, colocou ele na cadeia. Ele deve pagar por isso. Ele fez um erro, escravo, colocou ele na cadeia. E lá na cadeia com Paulo, esse escravo se converteu. Quando o escravo se converteu, Paulo mandou o escravo de volta por Filemão. Falou, eu quero que tu receba esse irmão aí. Não como escravo, não. Não veja ele como de jeito que ele sai na sua casa, não. Agora ele é crente. Agora ele é meu irmão. Receba ele com seu irmão na fé. Não é só escravo mais. Porque agora não tem mais escravo. Ele é seu irmão na fé.
E se tu lhe deve uma coisa, não quer que você lhe pede nada de que você lhe deve. Se ele deve uma coisa por tu, coloca na minha conta, eu, Paulo, eu vou pagar. Está entendendo um pouco o negócio? Está entendendo um pouco o negócio? É isso, não pode parar. É isso que o evangelho, a proclamação do evangelho faz. Ele liberta o cativo. Ele pega o escravo, preso, condenado, e liberta e paga as suas dívidas. Como também Cristo pagou minha dívida e tua dívida. Por isso que eu não pode admitir. Eu nunca admito, meu irmão, que uma pessoa te cobra uma dívida que Jesus já pagou. Nunca admito isso. Nunca admito isso. Nunca negocie isso. Cristo te pagou a dívida, acabou. Eu não faço nada. A fé, ela é cristocêntrica. A salvação, nós somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas pela fé em Cristo Jesus. E Jesus fez de tudo. Isso também que Paulo escreve os Colossenses, meus irmãos. Porque lá em Colossos, os gregos, os juízes que estavam lá, ensinavam que a salvação é pelas obras. Todo mundo acha que pelo conhecimento, pela sabedoria, pela razão, que a gente vai ter salva. Eles querem, a salvação ela é humana. O homem que se salva. E aí, escuta bem, Paulo fala por ele, escuta bem, meu amigo. Esse negócio não dá certo, não. Vocês não podem cair nesse negócio. Vossa salvação não vem de você. E não pelo mérito, não. É pela graça. Receba isso. Esse é o centro do mensagem do evangelho. Isso é a tese do apóstolo Paulo por Colossenses. Fica quieto. Não fica preocupado com isso. Deixa os camaradas falar a filosofia. Deixa para falar da ciência. Pode falar o que ele quiser. Então, como querido, que eu quero te falar hoje, escuta bem. Você que está no Brasil, você que está em outro país, igrejas, os templos estão fechados. Isso não pode pegar evangelho. O evangelho de Cristo não pode ser captivo, não. O coronavírus não pode parar o evangelho, não. A missão não pode ser parada. O que está fazendo? Ontem eu falei, eu fico muito emocionado, porque ontem, através do coronavírus, eu fiz um live aqui em francês, eu acompanho e fortaleci missionários que estão no Senegal. Coisa que nunca fez. Eu fortaleci missionários que estão no Mali, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, que estão aqui no Brasil, e receber várias ligações. Isso que se faz. O tempo de crise, a igreja aproveita para fazer o quê? Proclamar o evangelho. O evangelho de Deus é um poder de Deus para a salvação de quem crê, da humanidade. A única saída, nossa saída hoje, a única esperança hoje do mundo está em Cristo. É isso que a gente precisa fazer. É agora o momento. Você viu, a igreja que tem 500 membros, o templo, 300 membros, agora online, a igreja está com 10 mil pessoas que estão seguindo. Igrejas que estão com 1000 pessoas, eles estão com 30 mil, 40 mil pessoas. Isso se chama o quê? Avivamento missionário. Isso se chama o quê? Avivamento missionário. Então, meu amigo, você não tem fé, fica quieto. A igreja de Cristo vai andar, a missão vai se cumprir dentro das casas. Aqui é minha casa. Pode fechar meu templo. Pode fechar a igreja. Minha casa aqui, estou na minha casa, da minha sala, estou fazendo minha live. Eu vou fazer mais tarde também em francês. Por todo mundo ouvir. Não, o que não pode ser fechado é minha porta. Minha porta está fechada, é minha casa. Entre que eu quiser. E o que faz aqui, quem comanda, eu sou dono da minha casa. Aqui eu faço, eu prego. Minha casa é de Deus. Eu sou missionária. Minha casa é igreja. Igreja de Cristo. É uma base missionária. É uma igreja. E você também, sua família, faz isso, meu irmão. Faz isso, meu irmão. Coloca a tela na sua casa. Tira esse negócio aí de DVD, Globo. Tira esse negócio aí. Coloca a tela, coloca hino, coloca cântico. Todo mundo que está na sua casa. O filho que não admite ouvir a palavra na sua casa, manda ele fora. Coloca louvor, coloca as coisas na sua casa. Seja um homem, cara. Seja o homem da sua casa. É isso que a gente precisa saber. Aí sai um desse negócio aí, de perseguidor, as pessoas que ficam lá falando mal da igreja, que igrejas querem um dízimo. Graças a Deus, eu estou aqui, as pessoas que me conhecem, eu sou uma pessoa que esse negócio aí, eu tenho minha limitação, não tem nada. Eu sou missionário. A única coisa que eu tenho, tem minha fé, eu tenho minha coragem, eu tenho Deus. Eu investo na minha carreira, eu sou acadêmica, eu estudo na minha faculdade, trabalho e pago minhas contas, mas meu ministério não dá preço. Eu não dá preço. E muitas pessoas que estão aí falando mal da igreja, como na época dos Colossos, que estão aí falando mal de cristão, esse pastor não quer fechar templo, porque ele quer pegar dízimo da igreja.
O outro lá está fechando porque ele perdeu a fé. Cara, que você quer? A igreja não tem... Tem pessoas que não tem juízo. Que não tem juízo. Quem é o cara? Que autorização você tem por falar sobre a igreja? A moral de uma pessoa. Quem é tu por falar mal da igreja? Quem é tu por falar mal da igreja? Você sabe que a igreja, quando você fala mal da igreja, você está falando de Cristo? Mal de Cristo. Por isso que hoje o mensagem é o quê? O evangelho, a missão de Paulo e o mistério do evangelho. É isso aí. O mistério do evangelho é o quê? É Cristo. Paulo entende isso. Por isso, ei, cara, para de perseguir a igreja. Porque você está me perseguindo Jesus. E ainda tem pessoa que falou que é crente. Ele é crente. O cara é tão crente, é tão pastor, bispo, apóstolo, que ele tem autoridade. Ele tem autoridade de falar o que ele quiser. Determina, mandar uma pessoa na inferno, mandar uma pessoa no paraíso. Não, você é dono de nada, cara. Fica quieto. Porque a igreja, quem veio é Cristo. Tudo está escrito na Bíblia, que a gente quer. É uma coisa que Paulo escreveu para os Colossenses, isso é muito importante, querido. Nós não podemos se deixar embalar no momento da prova. Quando está aprovado, você precisa, nesse momento, de ficar firme em Cristo. Amém? Isso que precisa entender. Você precisa ser firme em Cristo. O momento é o momento de ficar calma. Ficar tranquilo. Com Cristo. Entendeu? Se você está em paz com Cristo, está bem em Cristo, a família é abençoada. Seu filho é abençoado. O momento que está em casa, come com seu filho, dá um abraço com seu filho. Tem pessoa que não teve tempo, a coisa do trabalho, corrida. Agora você está em casa, cuida do seu filho, meu amigo. É um tesouro que Deus te deu. Cuida do seu marido, do seu esposo. É o momento de descansar, é o momento de orar junto. É o momento de voltar a um culto de família. É o momento de interceder junto. É agora, meu irmão. É agora. Deus te deu essa oportunidade, cara. É agora. E mais ainda, uma coisa muito importante é proclamar o evangelho. É um dos ferimentos que não pode abrir a mão. Entendeu? Os 3 elementos que são prólio, cerca do trabalho missionário, que é composto de 3 elementos. Trabalho missionário. Quando você fala que é missionário, uma igreja é missionária, você quer medir se essa igreja é missionária ou não é missionária? Você quer medir se uma pessoa é missionária ou bem uma pessoa que tá perdido? Primeira coisa, veja o que ele está fazendo. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. E qual é o lugar que ele coloca a proclamação do evangelho? Isso é muito importante. Todo mundo pode fazer isso. Ninguém não precisa fazer teologia, não precisa fazer faculdade por fazer isso. Olha a igreja, olha o programa da igreja, olha o programa do irmão. No dia, agora que você está em casa, eu quero saber o que você faz do seu dia, 24 horas. Você conseguir proclamar o evangelho? Então, isso vai determinar se você ou não é missionário. Ou se você é uma igreja ou não missionária. Segundo elemento. Advertência, um visto de juízo. E edificação pela instrução. A gente precisa advertir as pessoas pelo juízo. Ok? O juízo final. O que está falando? Paulo está advertindo. Paulo, persegui, estou advertindo vocês. Você mexe com a igreja, você vai mexer com Cristo. Entendeu? Isso significa o quê? Nós atitudes hoje terão as consequências. É isso que é claro. Tudo isso que a gente faz, teremos consequências. Não tem nenhuma pessoa que vai ser imunizado. Não. Tem consequência. Uma pessoa, não, eu estou dentro, eu estou fora. Ele é assim, ele é preto, ele é branco, ele é estrangeiro. Não. Você está tudo no mesmo barco. Tá certo? O que você faz, você planta, vai acolher. Ok? Advertir. Um visto de juízo e edificação pela instrução. E nous pouvons, além de, não seulement a gente precisa advertir, mas a gente precisa edificar. A gente não pode advertir por matar as pessoas. A gente precisa disciplinar as pessoas. Disciplina, a restauração é o caminho da disciplina na igreja, no trabalho missionário. É isso que precisa de saber. A disciplina é não por matar-se como seu filho. Você é pai, você tem filho, tem que disciplinar seu filho, meu amigo. Tem que dar restrição a seu filho.
Mas o que acontece? Não por matar ele, não. Se você mata, você faz um crime. E você vai ser preso. Ok? Você precisa de edificar. Você precisa de advertir do juízo. E também precisa de edificar com instruções boas. Restaurador. Tá certo? Porque essa pessoa pode se perfeccionar dia após dia. Primeira coisa, proclamação do evangelho. Segundo elemento, do composto missionária, de uma igreja missionária, de uma família missionária, de uma pessoa que então chama missionária, é advertir sobre o juízo final e edificar com as instruções bíblicas. Instrução restaurador. A disciplina não é por matar, não por excluir ninguém, porque aqui como Paulo falou por Colossenses, escuta bem, antigamente os judeus tiveram essa mentalidade exclusiva. A salvação é por nós, os gentios não. Paulo falou não, escuta bem, agora é um novo mistério. O mistério é agora, em Cristo não tem não juivo, não tem grego, somos uma só. É um poder de Deus, cara. Tá entendendo? Esse é o mistério. Agora, se você exclui uma pessoa por uma característica que não tem nada a ver com característica bíblica, camarada, você tem que dar conta a Deus um dia. Deus vai te falar onde você tirou essa autoridade. Amém? Então, vigia do que você faz. A semelhança do ministério de Jesus. A semelhança do ministério de Jesus. Primeiro, igreja, a família, o crente, o discípulo de Cristo, missionário. Proclamar o evangelho. Segundo, advertir. Edificar. Com as instruções restaurador. Terceiro, a semelhança do ministério de Jesus. Marcos 1, 14 a 15. Vamos ler por acabar com isso, tá certo? Semelhança o ministério de Jesus. O que fala no começo? O missionário não levanta fazendo roubar. Nosso medido, nosso modelo é Cristo. Igreja missionária, o modelo, a referência dela é Cristo. A família missionária, o modelo dela é Cristo. Tudo é cristocêntrico. Isso que é a doutrina, a teologia de Paulo. Isso é a mensagem que Paulo trouxe para a igreja que está no Colossos. E hoje, para esse momento missionário, essa mensagem também é por ti, tá certo? Eu vou acabar com Marcos capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15. Só por essa palavra sobre a semelhança de Cristo, o ministério de Cristo. Porque nosso ministério, a gente não pode inventar outra roda, não. A roda já foi inventada. Jesus já cumpriu a sua obra. Jesus falou na cruz, tudo foi consumado, tudo foi cumprido. Então agora, tudo isso que a gente pode fazer é seguir a Cristo. Acabou. Seguir, andar nos passos de Cristo. Não desvia à esquerda, não desvia à direita. Não inventar nada. Está tudo escrito, está tudo cumprido. Quando você coloca seu passo, é obra sua, é a glória sua. Não, a glória é dele. Deixa a glória a ele. Amém? Marcos 1, 14 a 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus. Isso versículo 14 do Marcos 1. Jesus pregou. Então, se você é crente, você é uma igreja missionária. Você é uma família que se proclama de Cristo, missionária. Você é um missionário que se proclama de Cristo. Seu trabalho, sua prioridade é pregar a evangelho, a boa notícia, como Cristo também pregou. Quando João foi preso. Dizendo, o tempo está cumprido. Versículo 15, o conteúdo da mensagem que Jesus pregado. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrepende-vos e crede no evangelho. Jesus pregou o evangelho do quê? Do reino, meu amigo. Você que está falando aí, salvação, não, querido, o evangelho é o evangelho do reino de Deus. Está entendendo? É o evangelho do reino. Sai desse praga aí, do evangelho da salvação. Prega o evangelho do reino, meu irmão.
Jesus pregou o evangelho do reino. O reino não tem barreira, não tem fronteira. É por povos e culturas. Leva a pessoa a arrepender. O arrependimento não é matar. Arrependimento é mudar de entendimento. É crer o evangelho. Não a tua história, não a tua cultura, não a tua mentalidade, não a tua vontade. A vontade do evangelho. E o evangelho é um poder de Deus por que com quem quer. Ele é poderoso por transformar. E é ele que faz a transformação. O evangelho que transforma. O evangelho, o mensagem do evangelho que salva. Mas o evangelho do reino. Você pode falar sobre o reino de Deus. O julgamento, o juízo. O reino de Deus, quando você fala do reino de Deus, é acerca do juízo. Porque o reino vai estar no nova céu e nova terra, as pessoas que são comprovadas, aprovadas nos méritos de Cristo. E nos méritos de Cristo, que é a nova céu, a nova terra, essa porta, o velho que foi resgatada, não vamos entrar lá e passar lá. Acabou. Não vem de nós, é em dom de Deus. E a quem Deus deu o entendimento. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Guarda essa palavra, leva essa palavra contigo. Não esqueça, 3 elementos compostos que Paulo fez, que Jesus fez, que cada igreja, cada família e cada missionário pode fazer, independente da crise ou fora da crise. Com coronavírus ou sem coronavírus. Primeiro, proclamar o evangelho. Segundo, exortar, edificar, repreender, para restaurar a vida à luz das instruções bíblicas. Terceiro, a semelhança de Cristo. O que Cristo fez? Cristo, tendo o Senhor, pregou, proclamou o evangelho. Por quê? Nós não podemos elaborar um programa. Nós não podemos um projeto missionário. Nós não podemos entender uma família bíblica sem que essa família bíblica seja um modelo, sob medida à luz de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Uma igreja missionária, uma família missionária, um missionário, um projeto missionário individual pode ser só à luz dos ensinamentos de Cristo. Queridos, a gente vai orar um momento, acabou o meu tempo, já esgotamos de um minuto, porque a gente ia por 11h30. Queridos, a gente vai interceder hoje por um país que chama Líbia. Cada vez que a gente ora amanhã missionário, a gente pega um país da Janela 1040, onde a gente vai pregar, mas também a gente vai falar sobre esse país e a gente intercede por essa nação. Geralmente a gente está intercedendo agora por os países não alcançados da Janela 1040, da África subsaariana, porque a gente viu que o Porto Elizabeth falou nas comendas da semana 25, agora já passou-se 25. No Mali a gente já tem caso, até antes de ontem não tivemos caso, a gente tem novos casos. Na Níger não teve, agora tem mais de 30 países que tem coronavírus da África subsaariana. São países pobres e países sofridos, onde não tem muita tecnologia, a ciência não está desenvolvida. Além disso, tem guerras, tem conflitos, são movimentos, são refugiados, são pessoas que estão fugindo de guerra, os movimentos. Não tem como isolar as pessoas, não tem como as condições, as pessoas são muito comunitárias, eles andam juntos, tá tudo junto. Quando você fala de separar, as pessoas não entendem. Aí é difícil. A educação é muito precária, donc a sensibilização é difícil. Então vamos orar que Deus abençoe esta nação também nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre Líbia. Líbia ela está no norte da África, ok? Líbia é um país do norte da África. A capital chama Tripoli, em Líbia. O presidente chama Fayez al-Sarraj. Líbia tem uma particularidade, um país muito rico, entrando da África do Norte. E me lembra, eu sou funcionário público no Mali, até 2012, onde eu venho aqui no Brasil, e me lembra vários períodos da crise no Mali, a causa do conflito, tudo isso, e também na Níger e outro país. A Líbia pagava sozinho os salário
por 6 meses de todos os funcionários. Ele pega o dízimo deles, porque ele tem petrodólar, é um país muçulmano, e eles ajudam num movimento que a gente chama de uma comunidade islâmico, da África, os países um pouco islâmicos. Aí eles entregam uma oferenda por compensar as dívidas e as salários dessas pessoas. E muitas vezes, eu me lembro, eu era professor público no Mali, a gente recebeu várias vezes salários da Líbia. E hoje, depois de 2011, a Líbia mudou de líder. O presidente Muammar Gaddafi, que morreu, ele foi assassinado. Hoje, até agora, tem um conflito que não parou. Depois de 9 anos, está sempre um conflito que não parou, porque teve uma pessoa que foi colocada no lugar dele, a população não admitiu, porque eles acham que é uma ingerência exterior, que foi a mão dos Estados Unidos e da França. Até agora tem uma lenda que falou que é Sarkozy, ex-presidente da França, que pegou uma dúvida com a Líbia. O Líbia financiou a campanha dele, e como ele não tem dinheiro por pagar a dinheiro que ele emprestou, ele colocou uma conflito lá, por ele matar um presidente, por ele não cobrar a dívida dele, entre aspas. Então hoje a Líbia está passando por um momento difícil. De um país glorioso, rico, eles estão passando por necessidades. Hoje eu vi na Líbia, eu me lembro, eu passo na Líbia na minha infância, porque sou de um povo nômade, um povo tuaregs. Eu me lembro na minha infância, eu passou várias temporadas na Líbia, no norte da Líbia, tenho minha família lá, eu visitava lá. E as pessoas não compravam pão na Líbia. Você vai na rua, tem banco de pão, você pega pão que você quiser por seu consumo. O pão é gratuito. O pão é gratuito. O leite em pó é gratuito. Tá certo? Você acaba a faculdade, se você não pode trabalhar na funcionário pública, o governo te dá dinheiro por abrir seu próprio negócio. Você é médico, quer abrir uma clínica, você tem esse dinheiro, não tem nenhum problema. Hoje, em Líbia, o pão se paga. As pessoas compram o pão. Tem primos, é muito difícil. Entendeu? Então a situação está difícil. E a gente vai morar, que Deus abençoe esse país. Esse país tem 6,6 milhões de habitantes. 6,6 milhões de habitantes. Ok? É um país muçulmano. Ele tem petróleo. Ele está lá na fronteira, ele está na entrada lá de Itália. Ele foi colonizado com a Itália. A população cristã são 36 mil cristãos. Tem 36 mil cristãos em todo Líbia. E muitos deles são estrangeiros. Agora tem muitos estrangeiros que estão lá trabalhando nas Forças Armadas americanos. Tem muitas Forças Armadas lá. Tem funcionários internacionais que estão lá, embaixadas. E tudo isso faz 36 mil cristãos. 36.200 cristãos. Amém? Então, a gente vai morar agora por esse país. Eu vou dar 3 sujeitos de oração, onde a gente vai morar 5 minutos por esse país. Primeira oração, a gente vai morar por a condição sociopolítica do país. Como eu falo com vocês, o país passou por uma situação política que mudou a esperança desse povo. O povo viram muito miséria. Tem muito que estão criando, chamando o filho de Gaddafi, que é Abil Gaddafi, que ele volta a ser o presidente, o filho dele, porque eles estão com saudade da época do Gaddafi que morreu. Porque Gaddafi foi morto, segundo ele, com a força exterior, com invadores ocidental. Porque se ele compara a vida dele antes e agora, ele quer a vida antes, onde a vida está boa, as pessoas não têm fome. Hoje as pessoas estão passando fome, estão com guerra. Entendeu? Então vamos orar que Deus abençoe esse povo, para com esses conflitos, que o povo que clama na democracia, a democracia deve ser bem pensada na Líbia, vendo os contos, as condições sociopolíticas do país e até das condições econômicas, porque ele tem petrodólar, e como você fala, a gente tem um preconceito sobre guerras nos países onde tem petróleo, o dólar. Quando tem petróleo, então eles vão falar, não, a guerra nunca vai acabar, porque os americanos, os franceses estão lá, tanto que tem petróleo. Tanto que tem petróleo, não vão querer que a guerra acabe. E quem vai continuar a sofrer são povos nativos. Então vamos orar por isso, que Deus abençoe esse país. Segundo ponto, vamos orar também para os cristãos migrantes que estão lá, que Deus abençoe eles, os imigrantes que estão lá,
ocidental, embaixadas, as pessoas que estão lá, as instituições que estão lá, que estão fazendo um trabalho, que Deus abençoe ele e que eles sejam tratados com dignidade e igualdade. Porque nesse país da Líbia não tem igualdade. O cristão e não cristão não tem a mesma igualdade. E a gente tem também, vamos orar também para o campo. A gente viu que passou na mídia que na Líbia tem campo do vento de escravo. Ele pega as pessoas, os imigrantes que querem entrar, porque tem o mar da Líbia. Você pega o navio, você entra na Grécia, ou você entra através do mar na Itália. É um caminho da migração forçada na Europa. As pessoas que não têm condição de pegar avião, eles vão pegar navio. E o caminho é a Líbia. E muitas dessas pessoas são presas para clã, para milícias. Essas milícias sequestram ele e esses imigrantes são vendidos com objetos, escravos. Eles são vendidos no mercado, livres. Isso é aberto, todo mundo sabe disso. Eles são conquistados. Seus pais, seus países, eles vão entrar em contato com sua família por entregar, resgatar dinheiro seu resgate, por poder te liberar. Senão, eles vão te vender no mercado livre mesmo por seus trabalhos públicos. Você vira escravo. E muitas dessas pessoas que se fizeram esse trajeto, muitos deles são cristãos. Se ele descobre ainda que você é cristão, você tem aí um tratamento diferenciado ainda mais. Então, a gente vai orar por esse momento, por essa situação dos imigrantes. Essas informações são dispostas, pode ver várias informações, quem tem interesse de pesquisar está disposto. Aí vamos orar também por poucos cristãos nativos, ex-muçulmanos. A gente sabe que uma realidade geral a todos os países muçulmanos, onde o ex-muçulmano, uma pessoa que se converte, já é traidor e sofre as consequências gravíssimas. Então são poucos que estão em Líbia lá, que são novos convertidos, ex-muçulmanos. A gente vai orar por eles. Não vamos orar que Deus para a perseguição, porque eu sou do Mali, eu sou um ex-muçulmano. Nós entendemos que a perseguição, como o apóstolo Paulo falou, faz parte do processo natural da vida cristã. Então, não tem esse negócio, aqui não é paraíso. Aqui não é vida eterna, não. Aqui não, a perseguição vem nos provar que nós estamos na nossa casa. Aqui não é nossa família, nossa casa, não. Nossa casa é nova céu e nova terra. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a gente precisa ensinar. É isso que a gente precisa discipular as pessoas a entender. Quando você passa pela perseguição, ora por que a pessoa seja fortalecida na fé. Através da perseguição, se Deus permite. Como hoje no Brasil, a prova, coronavírus, não por xingar, não por blasfemar ninguém. É porque a gente volta a Cristo. Amém? Então vamos orar por que essas pessoas novas convertidas, muçulmanos, permanecem na fé. Amém? Porque uma coisa é permanecer na fé. A gente vai orar que os novos cristãos, ex-muçulmanos, Líbia, permanecem na fé. Nós não vamos orar contra a perseguição, porque eu já vi isso. Eu vou nas igrejas, não só aqui na França, na Europa. Você vê as pessoas orando por... A gente vai orar por Deus parar a perseguição. Não. Deus não pode parar a sua vontade. Entendeu? Nós não podemos parar contra a vontade de Deus. Como Paulo escrevendo por Colossenses, o missionário, ele falou com você 3 elementos. O missionário, uma igreja missionária, uma família missionária bíblica, não pode sair da vontade de Deus. Não pode ensinar as coisas que são isso, heresias. A gente pode levantar contra essas heresias. Então, a partir de hoje, se até aqui você está orando por Deus parar a perseguição, não. Você está errado ou errada. No Antigo Testamento, na época de reis, a gente viu Daniel. Ele foi jogado no fosso de leão. O leão não estava de Deus colocou o leão em jejum. Tá certo? Mas Deus orou Daniel no exílio, em Babilônia. Entendeu? Foi perseguido. Aí o que aconteceu? A gente tem no Novo Testamento os apóstolos. Foram perseguidos. Todos pagaram pelo preço. Testemunha, mártires, morreram. Então, a gente não pode criar uma outra igreja fora desses ensinamentos bíblicos, referência aos apóstolos, mas também a Cristo mesmo, que deu a vida dele. Então, querido, a gente vai orar por esses irmãos, nossos irmãos na fé, que Deus fortaleça a fé deles, que ele possa ficar firme no Senhor e sejam guardados em segurança. Em segurança, isso é bom. Uma coisa é ser perseguido, mas também tem que Deus, porque tem um mundo que estão fazendo um trabalho bom, que estão evangelizando, que comunica essa esperança na perspectiva do futuro,
ele se sente preparado a ser missionário, a levar as boas notícias de Deus, como o apóstolo Paulo, de perseguidor. Antigamente, eles perseguiram, esses muçulmanos perseguiam antigamente os cristãos. Hoje, eles estão participando, fazendo parte do sofrimento de Cristo, da igreja. Assim que a gente entende com Paulo, que hoje os ex-muçulmanos estão participando do sofrimento de Cristo na essência de tudo o que os outros ensinam pensam. Querido, essa é muito importante, porque eu estava num encontro lá na missão Antioquia, ano passado, em 2018, a gente teve um evento sobre refúgio e imigração, missionário, todas as agências missionárias que trabalham com migração. A gente tivemos lá e teve o presidente mundial da Aliança Bíblica. Ele é da Ásia, uma coisa assim, ele é da Ásia, eu sou australiano, e tá, ele deve ter aí. Ele chegou aí do relatório que me deixou muito a pensar. Ele falou que se você pega todos os ex-muçulmanos que vieram pela diáspora, que saíram da sua terra, fugem para a Europa, porque a segurança não todo mundo que tem um momento que Deus vai permitir que você saia, por um plano estratégico, Deus o seu plano. Como apóstolo Paulo, Deus pode te tirar e te manda num lugar por um propósito, porque eu creio que estou aqui não porque eu não teve nada a fazer, era professor, e tem minha profissão, Deus me mandou aqui, estou fazendo uma nova carreira, estou fazendo um propósito, estou servindo a igreja, e assim vai. Aí ele falou que 10 dos muçulmanos, ex-muçulmanos, que vieram do continente sul da África, que vêm pela Europa, 8 deles abandonam a fé. 8 deles abandonam a fé aqui no Ocidente. Por quê? Você vai ver que muitas coisas que o missionário que está lá no campo ensinou, cara, é sério lá no campo. Eu vi é muito sério lá no campo, porque lá no campo tem exigência missionária, a sociedade mesmo te leva a algumas exigências, que muitas vezes o seu país de origem não te dá. Aqui te dá muita liberdade e as pessoas perdem o foco. Lá tem que ficar firme mesmo. Aí o que acontece? Ele falou que 10 dos muçulmanos, ex-muçulmanos, 10 que chegam no Brasil, não só no Brasil, no mundo ocidental, 8 deles abandonam a fé. Não porque não acreditam em Cristo, porque eles não foram acompanhados no processo nas suas igrejas ou países da acolhida. O país da acolhida não tem entendimento, ou seja, os ensinamentos, atitudes não combinam. Ele não ganha referências nos países que eles acolhem. E não ganham uma vida, um ensinamento bíblico como ele foi pregado lá no campo. Eles chegam aqui, eles veem distanciamento do que se prega, esse aqui vive. E a Câmara fala, não, por que eu vou acompanhar uma coisa assim? Eu perdo minha família, perdo meu emprego, perdo isso, eu perdo meu país, minha cultura. Ainda vem aqui e vou acompanhar uma chantagem, uma brincadeira, um sacanagem de uma outra cara. Não, eu não estou aqui por ficar escravo de ninguém, não. Eu caí fora. E camarada cuida da vida dele. E muitas vezes ele pede perdão, ele volta à sua religião dos pais. Por começar lá, ele vai ter a bênção dos pais dele. Entendeu? Então, querido, vamos orar por esses novos convertidos, não só da Líbia, mas de todos que estão na diáspora. Amém? As pessoas que nos acompanham. Eu trabalho agora com Cristo por Todas as Nações, um projeto onde a gente está trabalhando sobre discipulado dos refugiados. A gente está evangelizando, proclamando o evangelho, discipular e treinar ele com uma visão missionária, porque esses refugiados podem ir onde que eles vão passar na diáspora, ser um testemunho de Cristo. E ganhamos notícias muito boas. Tem amigos jovens que estão me acompanhando aqui no Brasil, em vários estados, que passaram aqui na minha casa, que estão acompanhando. Tem uns que voltaram no continente africano. Tem um exemplo muito edificante de semana. Eu fui contatado para um jovem de Benin, que está no norte numa cidade próxima da Nantes, na França. Ele estava aqui, ele perdeu o contato do o Coco passou o contato. Quando ele voltou na sua terra, ele falou que ele foi lá, ele mandou notícias, ele procurou igreja, não tem igreja na cidade dele, ele foi numa igreja do lado, para a cidade do lado, procurar mais cristãos, ensinou lá. Depois de um tempo na sua cidade, ele voltou para o refúgio, ele saiu de novo. Ele saiu através da Nigéria, ele foi lá na França. E hoje ele está servindo lá na igreja. Ele está indo na igreja. Eu passo um contato de um amigo nosso, que é próximo de lá, que está dando uma força por ele.
tá certo? Tem pessoas que estão nos Estados Unidos, tem pessoas que estão... Tem uma menina, uma irmã que eu amo muito, Rosa, que chama da Petite Sœur, minha irmã mais caçula, tá certo? Ele está com o filho dele, ele vem de Tunísia, chamou de Tunísio, agora passou para cá, agora ele está nos Estados Unidos, ok? Temos uns do Côte de Marfim, das coisas que estão grande ser, a nossa mais velha, que fazia aqui, que estava aqui conosco também, aqui na minha casa, no viaduto. Ele está agora no Canadá. Tem vários que estão no Canadá, tem vários que estão no continente africano, tem vários que estão aqui no Brasil. E Deus está fazendo obra, meus amigos. É isso aí. Ninguém pode fechar. Você acha que você pode levantar contra a vontade de Deus? Não tem como. Não tem como. E onde que eles estão indo, ou que estão levando com eles, sem não dinheiro, não nada. A única coisa que levam do Brasil, de volta para o país dele, de melhor, e pode ser Cristo. É um pouco nosso trabalho aqui, ora por nós, ora por esse projeto, esses 5 anos, 2020 a 2025. A gente precisa muito da intercessão das igrejas. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, e trabalho com várias igrejas, porque vários estados onde tem imigrante, refugiado, a gente tem um projeto radical, Metanoia, onde a gente recebe apoio de vários pastores, várias denominações, onde a gente trabalha sobre a mudança da mentalidade das pessoas, por entender um pouco a noção de reino, mas também acompanhar a realidade da igreja perseguida. Amém? Então, você quer mais informação, você quer colaborar no nosso trabalho, pela intercessão, ou bem se você tem refugiados aí, que querem ser discipulados, que você precisa de ser treinar eles por ser missionário, como que isso pode ser guardando seu trabalho, não você fica na sua... Eu trabalho na área da academia, eu sou professor, eu estou pesquisador, eu estou estudando agora, fazendo doutorado, eu estou estudando direito, eu tenho minha vida natural, mas fazendo isso pode ser onde que você está, você é carpinteiro, você vende as coisas, onde na sua realidade você não precisa mudar, abandonar tudo. Onde que você está, eu tenho um acompanhamento adaptado na sua situação. Eu acompanho a pessoa, dependendo da língua. Eu não sou um português. A pessoa fala, eu sou árabe. E fala árabe, eu vou discipular um árabe, tá certo? E fala francês. A gente tem material, eu vou discipular um francês, não tem nenhum problema. Ele pode estar longe. Hoje eu estou falando com vocês agora, tudo à tarde, às 18 horas. Eles estão todos conectados. Estão na Europa, né? Aqui está frio, isso está frio, tá todo mundo confinado agora, porque esse negócio de confinamento é mundial. Então, caso eles estão acompanhando, amém? É isso aqui nosso trabalho, a gente vai fazer esse trabalho, um trabalho ímpar, sabe? É maravilhoso servir a Deus missionário, amém? Então você vai orar por nós, ora que Deus nos dá sabedoria. Não é fácil servir a Deus, a gente foi passando por muitas provas, mas Cristo é Senhor, amém? Jesus cuidou de nós, Jesus nos guardou e sempre nos lembrou que vale a pena não desistir. Vale a pena não desistir. Amém? Porque domingo vai chegar. Domingo vai chegar. Amém? Queridos, vamos orar por esta Líbia e orar também por os refugiados e imigrantes que a gente chama de diáspora. Onde que eles estão nesse momento também. A gente viu também a ACNUR, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, e o IEM, colocaram um alarme, porque são pessoas muito vulneráveis, tá certo? Aqui, mas também na Europa, tem lugares que estão nas ruas, e não tem abrigos, tá certo? Aí é muito difícil colocar um confinamento uma pessoa que está na rua, tá certo? E muitos deles, nos Estados Unidos, na Europa, estão nas ruas, não tem condição, não tem abrigo, não tem acolhimento. Donc, imigrante, a não de ser vulnerável, com esse coronavírus, viram ainda mais vulnerável. Amém. Donc, pensa isso nas suas orações e que Deus abençoe vocês. Oremos. Senhor, Deus, queremos orar por essa Líbia, queremos orar por o país Líbia, que está passando por um momento de prova, que sua graça sobre essa nação, veja a realidade sociopolítica desse país. Senhor, o povo que está clamando pela democracia, que sua graça sobre essas nações. Senhor, estamos orando também por os imigrantes que estão lá, que são diplomatas, que estão militares, que estão trabalhando na área de serviço, a minas de exploração do petróleo, do ouro, todas essas pessoas onde você tem seus cristãos, que sua graça sobre eles, os imigrantes também que estão chegando lá, Senhor, guarda eles, que estão passando pelo trânsito, que estão sendo usados com objeto do comércio, com milícias, que sua graça sobre ele,
em particular nossos irmãos que estão passando, vivendo preconceito através de sua fé. Estamos orando também por nossos ex-muçulmanos nativos da Líbia, que sua graça sobre ele, fortalece ele, doa a ele de sejam firmes na fé, e que isso seja também um momento onde eles vão entender a esperança futura que ele tem, onde lá não vai ter mais sofrimento. Nós estamos orando também para os imigrantes e refugiados da diáspora, onde que estão passando nesse momento da prova do coronavírus, que sua graça sobre eles, independente de onde que eles são pessoas vulneráveis, mas Senhor, estamos orando que você abençoe cada imigrante, cada refugiado, nesse momento da prova, onde eles são longe da sua família, eles passam por um momento difícil, ainda mais nos confinamentos. E que através da pregação também à tarde, às 18 horas, que você nos dá sabedoria, que você continue a abençoar, não somente aqui na diáspora, os imigrantes, mas também os imigrantes que estão no continente. Que sua palavra seja concedido, levado pelo seu Espírito Santo, gravado nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus tenha misericórdia de ti e resplandeça o seu rosto sobre ti. E que Deus nos dá, nesse momento, de entender que vale a pena não desistir e seguir a Cristo. Com Paulo, participar no sofrimento de Cristo. De perseguidor, virou um perseguido. E nós também. Que sejamos seguidores de Cristo. Proclama o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E boa semana. Até amanhã, 10h30, estaremos aqui no culto missionário online. À tarde, às 18 horas, 18h30, vamos ter um culto em francês online. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém.